apareceu uma figura pior do que o Jair Bolsonaro, ou tão ruim quanto, tão desqualificada quanto, mas isso na política atual, na democracia atual, talvez não seja uma desvantagem do Pablo Marçal. Talvez ele tenha se consolidado como novo Bolsonaro, como novo mito, como o cara que teria capacidade para enfrentar o campo progressista e o atual prefeito aqui também na cidade de São Paulo. Ele é um mentiroso. Ele blefa toda hora, mente, faz acusações falsas, ele não importa, e de novo, entra na questão da narrativa. Cara, você lembra que isso, eu vejo esse debate e com a figura do Pablo Marçal como ele é o retrato do que ascendeu no mundo com a eleição do Trump. Não importa a verdade. Importa a defesa que você faz. Importa a narrativa. Esta é a orientação do Steve Bannon. É do tipo seguinte, é uma guerra. Você tem que destruir o inimigo, não importa se você está falando a verdade ou não. O Olavo de Carvalho dizia isso, a mesma coisa. Você vai, tenta fazer ataques que desestabilizem moralmente a pessoa. Não importa se é verdade. Você vai ter apoio. Então, o que acontece com o Pablo Marçal? Ele está tentando ser, aí eu estou vendo do ponto de vista eleitoral. Essa eleição, todos sabem que o Boulos está no segundo turno. Entendeu? A menos que haja, como teve o Dória naquele período lá, na época da Lava Jato, que ganhou no primeiro turno, da antipolítica, da nova política. Enfim, quando vai ter segundo turno e o Boulos estará no segundo turno. Então, quem quiser ir para o segundo turno disputar com o Boulos, ele tem que ser o anti-Boulos. Ele tem que se consolidar com o anti-Boulos. Não tem outra conversa. Dentro dessa lógica de que você tem um adversário a ser eliminado. Na visão do Pablo Marçal, ou do bolsonarismo, dessa ideologia que ascendeu na época do Trump, que é a chamada pós-verdade, não interessa. Nem que tenha fotografia, não interessa. Mesmo que tenha vídeo, não interessa. Então, o que ele está dizendo? Então, ele está fazendo ataques. Que se colar, colou, e para o grupo dele vai colar. Entendeu? Você vai tentando minar moralmente o Boulos. Tentando minar moralmente o Boulos. Então, é claro, quando você olha um cidadão desse, você olha o seguinte, esse cara, vamos falar português claro, quem faz esse tipo de postagem sem nenhuma prova, faz esse tipo de acusação, esse cara é o típico canalha. Este é o canalha. O senhor diz assim, Pablo Marçal é um canalha. Ele é um mentiroso, sabemos que ele é mesmo, tudo isso. Então, eu digo o seguinte, só que ele não está preocupado com isso. Ele não está preocupado. Ele está preocupado com, não é nem a preocupação, é o grupo que vai levá-lo para o segundo turno. É isso que está fazendo. E hoje, o adversário maior vamos dizer, do próprio Pablo Marçal não é nem o Boulos. O Boulos é uma estratégia para ele chegar ao segundo turno. O maior adversário dele é o Ricardo Nunes. Então ele quer se mostrar como o radical bolsonarista e não é o Ricardo Nunes, porque o Ricardo Nunes é bolsonarista. Fez aliança com o bolsonarismo. É o vice-bolsonarista. Então hoje, o que ele faz? Quem deve estar preocupado mais com o Pablo Marçal é o Ricardo Nunes. Porque ele sabe que quando essa tentativa de polarização com o Boulos, ele está chamando o Boulos para briga. Não importa o argumento, não importa. Eu vou dizer qualquer coisa. Então, nesse sentido, o Pablo Marçal é um exemplo do que a justiça eleitoral está tentando combater. Então, não é questão nem de rede social, não é a rede social que vai conter esse avanço. O debate, ele já se colocou. Ele não importa o que ele diga, importa que ele quer destruir o Boulos, no sentido de se tornar um adversário do Boulos, porque o Boulos vai do segundo turno. Só que ele quer se mostrar que o bolsonarista é ele. E como nós sabemos, o bolsonarista tem uma base, que é uma base, que muitas vezes por opção, outras vezes não é por opção, é porque o cara tem déficit cognitivo mesmo. Mas o bolsonarismo, ele tem, a grande alavanca do bolsonarismo é a ignorância. Então eu falo para você, quando você teve aquele vídeo que nós fizemos, quando cobrimos a manifestação bolsonarista na Paulista, daquela senhora falando que Israel é cristão, naquele correu o mundo, que aquilo é tão absurdo. Só que para ela, você acha que foi absurdo? As pessoas que se enrolam numa bandeira de Israel e depois diz, é tudo narrativa. E a mesma coisa que o Pablo Marçal está tentando fazer. Fala, olha, o Boulos, ele tem uma formação acadêmica. Então, eu vou dizer assim, o Boulos está na universidade. Eu vou pegar filosofia, a área dele. Eu vou pegar essa impressão que as pessoas têm de que na universidade se usa droga, etc., que é uma farsa, é uma mentira. Então vou pegar isso e vou tentar colar nele que ele é usuário de cocaína. Isso pega, no meu grupo vai pegar. Mas isso é verdade? Não, não é. Eu não sei nem se é verdade, ele que se defenda. Mas eu vou dizer.
É assim que funciona. E contando com a ignorância. De novo, a ignorância porque é por opção, ou a ignorância porque a pessoa não entende mesmo o que está ocorrendo. Aliás, Joaquim, para falar sobre o poder da narrativa, né? Hoje basta as pessoas entrarem nas redes sociais que vão ver que já existem vários memes sobre o Boulos como, entre aspas, comedor de açúcar, né? Que foi a acusação feita lá pelo Pablo Marçal. Notícia aqui publicada pelo Metrópolis, né? Marçal ganha apoio de campeão olímpico ao atacar Lula e Tabata. Olha como a matéria é construída, né? Qual o campeão olímpico que atacou? Na verdade, é de outros Jogos Olímpicos da Olimpíada passada. É o Ítalo Ferreira, um surfista, que eu acho que nem estava nesses jogos aí, que também, quer dizer, na verdade, foi alimentado pela ignorância, né? De que essa história de que Lula, Dilma, não sei o que, seriam marcados pela corrupção e que o Marçal estaria, então, para resgatar o Brasil dessa lama da corrupção, etc. e tal. Ítalo Ferreira. Aí eu pego aqui uma outra notícia, Joaquim, no X, que é essa aqui da Janaína Pascoal, peça central, né, na ascensão do nazifascismo aqui no Brasil, em que ela diz o seguinte: acabo de ouvir a entrevista de Pablo Marçal para Natuzaneri, as outras assisti ao vídeo, concordo em vários pontos, ou ele concorda comigo, pois já publiquei há alguns dias tal coisa. Ela já está se oferecendo para colaborar na campanha do Pablo Marçal. Existem as viúvas do lavajatismo, né? Não conseguiram viabilizar o Moro, o Bolsonaro se desmoralizou como ladrão de joias. Então aparece essa figura aí, Pablo Marçal, que diz que tem 190 milhões, porque ganhou dinheiro com a internet, etc. e tal, atacando essa roubalheira, né? Quando a Tabata perguntou para ele o que era a Operação Água Branca, deve ter sido uma operação contra algum ladrão da esquerda, tal, porque isso está associado, né? Essa conexão foi criada pela Lava Jato. E aí o que acontece, quer dizer, esses personagens, como o Marçal, eles são muito úteis, né, para a elite predatória, saqueadora das riquezas nacionais. Então eu receio, Joaquim, que esse cara tenha crescido no debate. Eu não sei, quer dizer, não posso antecipar, não vi nenhuma pesquisa qualitativa no pós-debate, mas certamente ele foi o personagem mais comentado, né? E eu acho que a lógica dele é falem mal, mas falem de mim, né? Ele não está nem... Isso. Eu acho que ele não está ligando se vão falar bem, se vão falar mal. Ele quer estar nos trending topics. Eu acho que essa é a estratégia que ele conduz. E é bom acontecer o seguinte: na verdade, quem está preocupado com ele, aquilo que eu falei no início, é o Ricardo Nunes. É isso. É ele que deve estar preocupado. Porque o que ele quer é o lugar do Ricardo Nunes. Quando, é claro, ele se destacou sim. Só que o que nos compete agora e compete à imprensa, se quer contribuir com o país? Mostrar quem é o Pablo Marçal desde já. Não é como fazer como foi feito na época do Bolsonaro. Uma matéria ou outra falando quem era o Bolsonaro, e depois o Bolsonaro se elege, estava disputando com o Haddad, que é uma figura competente, qualificada, tinha conseguido o grau de investimento em São Paulo. E com o Pablo, eu espero que a imprensa comece a mostrar quem é o Pablo. E nós também. Temos que fazer mas não vai tratar como um personagem que dá like, que dá visualização. O Marcelo fala assim, ó, Pablo Bossal. O Bolsonaro também era muito subestimado. Como é que se chamava o Bolsonaro de Bozo, né? Essas coisas. E ele nunca achou ruim, né? Estar sendo comentado para ele sempre foi uma coisa boa. O Pablo percebeu a mesma coisa.